Olá, bem-vindos ao podcast ONU News. Eu sou Mônica Vilela Grayle. O nosso convidado de hoje é diretor do Instituto Guimarães Rosa, criado em 2022, que tem como meta elaborar políticas de promoção da língua portuguesa no mundo, com a parceria da indústria criativa, da cultura brasileira. Marco Antônio Nakata é embaixador de carreira e foi nomeado para esse posto em 2023. Embaixador Nakata, que alegria vê-lo aqui. Bem-vindo ao podcast ONU News. Prazer é todo meu, Mônica. Embaixador, vamos começar falando sobre o Instituto Guimarães Rosa. Quantos são pelo mundo, quantos alunos e qual é a importância da promoção da língua através desse instituto? Bom, o Instituto Guimarães Rosa é baseado em Brasília, dentro do Ministério das Relações Exteriores. Ele é o sucedâneo do Departamento Cultural do Itamaraty, que tem uma história de mais de 70 anos de diplomacia cultural, não é? Ele tem hoje cerca de 24 unidades distribuídas pelo mundo inteiro e nós estamos ampliando essa rede a partir deste ano e pretendemos alcançar aí países e cidades que a gente até agora não tinha alcançado. A missão, né, do Instituto Guimarães Rosa, como você falou, é promover a língua portuguesa, mas também tem outras 3 vertentes, que são a cooperação educacional, internacional, evidentemente, também tem a divulgação da cultura brasileira em todas as suas vertentes, em vários segmentos, e também, e finalmente, e não menos importante, os temas multilaterais culturais, que envolvem, por exemplo, projetos junto à Unesco, junto ao G20, ao Mercosul Cultural, BRICS Cultural e assim sucessivamente. E o senhor esteve recentemente na Europa, não é? Fechando uma parceria com o Instituto Cervantes, da Espanha, mas também conversações com o Instituto Camões, que são institutos, embaixador, que já têm décadas de experiência, não é? A gente lembra que o Cervantes foi criado em 91 e o Camões, um ano depois, na formação atual como Instituto da Cooperação e da Língua. Eu gostaria de saber como é que essa parceria vai fortalecer o papel do Guimarães Rosa. Nós temos tentado criar e assinar, né, memorandos de entendimento com várias instituições, né? Entre elas, como você mencionou, o Instituto Camões, que nós assinamos no ano passado, um memorando de entendimento, e esse ano com o Instituto Cervantes. A ideia é que a gente tenha ações concretas, projetos concretos de colaboração, de forma a ter uma sinergia, né, na atuação da diplomacia cultural entre o Instituto Guimarães Rosa e esses institutos, que, como você disse, são institutos bastante experientes, né, e com longa tradição, né? Nós, por exemplo, para citar um projeto concreto que nós estamos fazendo junto com o Instituto Camões, nós devemos fazer colaboração com eles em espaços que um ou outro não tenha uma atuação muito forte. Por exemplo, na Ásia, normalmente o Instituto Camões tem espaços mais físicos, que eu estou dizendo, né? Espaços físicos mais importantes do que o Instituto Guimarães Rosa. As unidades nossas são mais discretas no continente asiático. No continente sul-americano, por outro lado, o Instituto Guimarães Rosa é mais presente e tem, inclusive, unidades muito importantes, como, por exemplo, na Assunção, nós temos auditório para fazer apresentações musicais, etc., e o Instituto Camões não tem. Então, a nossa ideia é que haja uma colaboração entre as instituições, de forma que eles possam se beneficiar de espaços físicos que nós temos e nós também possamos nos beneficiar de espaços físicos que não temos, né? Com isso, evidentemente, cria uma aproximação maior entre os 2 países, né? E também uma coordenação melhor, inclusive, no ensino da língua portuguesa. Embaixador, essa é uma cooperação, inclusive, que o próprio Camões já tem com outros institutos, como a Aliança Francesa na África do Sul. Esse é um exemplo, não é? E todos saem ganhando, porque, claro, se já se tem um espaço onde se paga aluguel ou não se paga aluguel, mas, enfim, há custos envolvidos com a operação de uma sede, 2 institutos podem cooperar. No caso específico do Guimarães Rosa, com o Camões, haverá aulas por professores brasileiros, professores portugueses, eles vão intercalar. Como é que vai se dar isso na prática?
Não, na prática, nesse primeiro momento, a ideia não é que haja um aproveitamento de ensino de língua portuguesa, é mais uma questão dos eventos culturais, acadêmicos, seminários, conferências, etc. Nós não partimos ainda para a questão do compartilhamento de espaço físico para ensino do português, né? Para isso, tanto o Camões quanto o IGR temos uma rede ampla, né, de leitores em diversas universidades no mundo inteiro, e em algumas delas nós temos tanto a vertente portuguesa quanto a vertente brasileira, né? Por exemplo, no caso do Brasil, do IGR, nós temos um pouco mais de 40 leitores espalhados em diversas universidades no mundo, em todos os continentes, né? Que são pessoas do mais alto nível, todos com formação, com pós-graduação, e com larga experiência de ensino de português e de cultura brasileira, e eles ajudam muito também a difusão da cultura brasileira, da história do Brasil, etc., porque eles ensinam em suas aulas não apenas a língua portuguesa, né, mas todo o contexto cultural, histórico e político do Brasil. Bom, o senhor tocou na questão de Portugal, e Portugal e Brasil acabam de fazer uma cimeira, não é? A 14ª Cimeira Luso-Brasileira, que ocorreu em Brasília. E nessa cimeira foi decidido, embaixador, que haveria mais cooperação de ambos os países por uma proposta que Portugal já tem delineada em seu 24º Programa de Governo, que é fazer do português língua oficial das Nações Unidas até 2030. Como é que o Brasil está se engajando nessa proposta? O Brasil apoia essa proposta? Sim, nós apoiamos essa proposta, inclusive conversamos, o Grupo de Trabalho de Cultura e de Língua Portuguesa conversou sobre esse tema. O primeiro passo que nós vamos tomar em relação a isso é a criação de um grupo de trabalho que vai envolver, evidentemente, diversos segmentos, né, das chancelarias portuguesa e brasileira. Então, enfim, uma das áreas, evidentemente, é a área cultural e de língua portuguesa, então tanto o Instituto Camões como o Instituto Guimarães Rosa estarão envolvidos, mas também vamos envolver a área geográfica, ou seja, a área, no caso do Brasil, que se ocupa de Portugal, e no caso de Portugal, a área geográfica que se ocupa da América do Sul e mais especificamente do Brasil. Nós envolveremos também a divisão de Nações Unidas, de ambas as chancelarias, porque eles vão ter uma função importante, e vamos envolver também as delegações permanentes do Brasil e de Portugal nas Nações Unidas. É um grupo de trabalho importante, porque tem que ter justamente uma articulação muito forte entre todas essas áreas, para que a gente possa efetivamente levar a cabo esse projeto, que não é um projeto simples, é um projeto bastante ambicioso, mas nós consideramos muito importante. E é um projeto ou uma decisão que depende dos Estados-membros da ONU, não é verdade? Como é feita essa concertação diplomática para convencer que uma língua se torne língua oficial? Isso é um longo processo, implica também treinamento de intérpretes, tradutores, implica também uma adaptação, não é, da linguagem dos tradutores e dos intérpretes à linguagem diplomática das Nações Unidas e evidentemente, vai envolver a delegação do Brasil e de Portugal no sentido de fazer, enfim, da gente ter saber quais são as exigências das Nações Unidas, né, para que a gente possa levar adiante esse projeto. Eu acho que é um projeto muito importante. Em outras instâncias internacionais, nós temos uma participação, seja como língua de trabalho, seja como língua que pode ser depois passada para um status, né, de língua oficial, mas eu acho que nas Nações Unidas é realmente a organização mais importante desse ponto de vista, né? E nós estamos muito entusiasmados com esse projeto, vamos começar a criar esse grupo em breve e espero ter resultados concretos. Agora, antes da minha última pergunta, o Guimarães Rosa ocorre num momento de mais interesse, ou a sua criação, digamos, mais interesse pela língua portuguesa, mas como o senhor, em todo o mundo, não é verdade? Mas como o senhor bem lembrou, esse
ele reúne esses leitorados que já existiam já há dezenas de anos, muito bem sucedidos pelo Brasil. E administrados pelo Brasil no mundo, é o que eu queria dizer. Mas qual é a necessidade, embaixador, de se criar um instituto, de se formalizar um instituto nesse momento, em nível de política da língua realizada pelo Brasil e os demais países de língua portuguesa, a gente tem que dizer, na própria CPLP? O programa, eu queria dizer umas palavras sobre o programa de leitorado, né? Um dos programas mais longevos de diplomacia cultural do Brasil, tem mais de 70 anos, né? E houve pessoas extremamente importantes, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda foi um leitor, né? Celso Cunha foi um leitor, enfim, houve grandes personalidades intelectuais, escritores, etc., que foram leitores brasileiros, né? É fundamental porque realmente é uma política que ajuda, não é, a difundir a cultura brasileira. São pessoas que criam laços acadêmicos, culturais, muito fortes com outras universidades e permitem que haja um intercâmbio, né, de tanto cultural quanto linguístico também com outros países, né? Eu acho que a atuação nossa em universidades, na questão educacional, é fundamental. E você ter um grupo de leitores, o atual grupo de leitores brasileiros, é realmente do mais alto nível. Eu os conheci numa reunião que nós fizemos em Maputo, em Moçambique, no ano passado, né? E eu fiquei muito impressionado, né? São pessoas assim muito empenhadas em difundir o Brasil, a língua portuguesa, e pessoas do mais alto nível acadêmico e intelectual. Então, eu acho que é um investimento que nós fazemos para difundir a cultura brasileira mais do que reconhecido e mais do que necessário. Ou seja, organizar o trabalho deles nesse instituto, que obviamente tem um peso político maior, mais forte, né? Se tornar um instituto, não é verdade? Isso, com certeza. Embaixador, dia 5 de maio, nós temos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E é uma festa em todo o mundo, porque essa língua vai das Américas à Ásia, ela vai de norte a sul, ela é falada por 280 milhões de pessoas, não é? Em pelo menos 10 países, porque nós temos os 9 países membros da CPLP, mas também temos a região administrativa de Macau, na China, onde português é a língua oficial até 2049. Então, nós temos 10 países e territórios e, claro, as diásporas pelo mundo, porque há cabo-verdianos, portugueses, brasileiros, moçambicanos em várias partes do mundo. Eu gostaria de saber do senhor, vamos fazer de conta que eu sou estrangeira, não é? Nunca falei essa belíssima língua, a língua portuguesa. O que o senhor me diria como estrangeira para aprender o português? Começar a investir nessa língua como língua estrangeira. Por que vale a pena falar português? Bom, uma das razões você já deu, né? Ou seja, você terá a oportunidade, né, de ter uma comunicação com milhões de pessoas, de diferentes culturas, de diferentes continentes, né? E só isso já é uma razão importante. Mas eu diria que, do ponto de vista cultural, o fato de você aprender o português vai abrir um mundo, né, de cultura, de literatura, de música, né, que efetivamente vai enriquecer espiritualmente, não é, e culturalmente a sua vida. Não é? Por exemplo, escritores como Camões, como José Saramago, no caso de Portugal, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, e no caso do Brasil, próprio Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, dezenas, centenas de outros, né? E também vários escritores africanos de língua portuguesa que são espetaculares. Quer dizer, só isso eu acho que já justificaria o fato de você aprender uma língua que é, como você disse, uma língua muito bonita, muito sonora, com, enfim, vertentes diferentes, né, de sotaque. Mesmo no Brasil nós temos, né, sotaques muito diversos. E também do ponto de vista musical, né, do ponto de vista do cinema, da música, da arquitetura. Quer dizer, você, com o conhecimento do português, você vai ter um conhecimento muito amplo da cultura brasileira, da cultura portuguesa e de todos os países de língua portuguesa na África. Então, eu acho que a pessoa só teria a ganhar ao aprender o português. É um ganha-ganha, como se diz em inglês. Embaixador
Embaixador Marco Antônio Nakata, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News, ao podcast ONU News. Ele que é diretor do Instituto Guimarães Rosa, falando conosco direto de Brasília. E feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para você também, muito obrigado. Foi uma honra participar do seu evento.